Existe um campo de batalha que nunca dorme. Não possui geografia, não conhece fronteiras. Ele existe dentro de você, neste exato momento, pulsando com a intensidade de 1000 vozes que gritam simultaneamente. É o caos interno, aquele turbilhão de pensamentos que te acorda às 3 da manhã, que transforma silêncio em tempestade, que converte paz em guerra. E você sabe disso. Você sente o peso dessa batalha todos os dias, quando sua mente se recusa a descansar, quando cada decisão parece um abismo, quando o barulho do mundo se infiltra tão profundamente em você que nem consegue mais ouvir sua própria voz. Mas aqui está a verdade que mudará tudo. O caos não é seu inimigo. Nunca foi. O caos é o mensageiro e você tem ignorado a mensagem. Carl Jung descobriu algo que a humanidade moderna esqueceu completamente. Ele percebeu que dentro de cada ser humano existe uma dualidade primordial, uma tensão entre ordem e desordem, entre luz e sombra, entre o que mostramos ao mundo e o que escondemos de nós mesmos. E nessa tensão, nesse espaço de conflito, reside o maior poder que você jamais conhecerá. Porque o caos interno não é uma falha do seu sistema. É o sistema funcionando exatamente como deveria. É sua psique te empurrando, te forçando, te implorando para que você finalmente preste atenção. O problema nunca foi o caos. O problema é que você tem tentado silenciá-lo com distrações, enterrá-lo sob trabalho, afogá-lo em entretenimento vazio. E quanto mais você foge, mais forte ele se torna. Pense no último momento em que você realmente ficou em silêncio. Não o silêncio passivo de estar sozinho com seu celular. Não o silêncio superficial de uma sala vazia. Mas o silêncio profundo, aquele que te obriga a confrontar cada pensamento não resolvido, cada emoção que você tem evitado, cada parte de você que você tem fingido não existir. A maioria das pessoas não consegue suportar 5 minutos desse silêncio. E isso revela tudo, porque nós construímos civilizações inteiras dedicadas à fuga. Criamos tecnologias para nunca termos que estar sozinhos com nossos pensamentos. Enchemos cada segundo com ruído, movimento, estímulo constante. Mas o que estamos realmente fazendo? Estamos fugindo da única conversa que importa. A conversa com nós mesmos. Jung chamava isso de encontro com a sombra. Aquela parte de você que contém tudo que você rejeita, nega, reprime. Não é apenas suas falhas ou seus medos. É também sua força não reconhecida, seu potencial não realizado, sua verdade não expressa. E essa sombra cresce no escuro. Ela se alimenta da sua recusa em olhar. Cada vez que você evita o desconforto, cada vez que escolhe a distração em vez da reflexão, cada vez que você enterra uma emoção em vez de processá-la, você está alimentando o caos. Está dando poder ao turbilhão. Está construindo a própria tempestade que depois reclama de enfrentar. Mas existe outro caminho. E esse caminho começa com algo que nossa era considera impossível: o silêncio deliberado. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É o ato revolucionário de parar, de realmente parar e permitir que tudo que você tem evitado venha à superfície. E sim, será desconfortável, será assustador. Porque quando você finalmente fica quieto, quando você remove todas as distrações, quando você se senta com sua própria consciência, sem nada para protegê-lo, você encontra o caos em sua forma mais pura. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O caos só é destrutivo quando você o nega, quando você o reconhece, quando você o enfrenta, quando você permite que ele exista sem julgamento ou resistência, algo extraordinário acontece. O caos começa a se organizar, não porque você o forçou, mas porque você finalmente parou de lutar contra ele. Existe uma razão pela qual os grandes pensadores da história buscavam solidão. Por que artistas desapareciam por meses em cabanas isoladas?
Por que líderes espirituais de todas as tradições praticavam retiros de silêncio? Eles não estavam fugindo do mundo. Estavam mergulhando em si mesmos para encontrar a clareza que o ruído do mundo constantemente obscurece. E o que eles descobriam nesse silêncio? Descobriam que o caos tem uma estrutura, que a confusão tem um padrão, que a tempestade, quando você realmente a observa sem medo, está tentando te ensinar algo essencial sobre quem você é e quem você pode se tornar. Mas você precisa estar disposto a ouvir, e ouvir exige silêncio. Antes de você descobrir o segredo que Jung levou anos para desvendar, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir não é apenas teoria, é o método exato que transforma caos em clareza, e apenas quem permanece até o final entenderá por que sua vida nunca mais será a mesma. A revelação mais poderosa está esperando nos próximos minutos. Não perca. Agora imagine que sua mente é como um lago. Quando a superfície está constantemente agitada por pedras, por vento, por movimento incessante, você não consegue ver o fundo. Tudo é turbulência, reflexos distorcidos e impossibilidade de clareza. Mas quando você permite que a superfície se acalme, quando você para de jogar mais pedras, algo milagroso acontece. A água se estabiliza e pela primeira vez você consegue ver através dela. Consegue ver o que está embaixo, o que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você parasse de criar ondas. Essa é a função do silêncio. Não é fazer o caos desaparecer, é permitir que você finalmente veja através dele. Jung entendia que a maioria das pessoas vive em um estado de identificação inconsciente. Você não é seus pensamentos, mas acredita que é. Você não é suas emoções, mas age como se fosse. Você não é os papéis que desempenha no mundo, mas confunde sua identidade com eles completamente. E essa confusão é a raiz de todo o sofrimento psicológico. Porque quando você se identifica com o caos, quando você acredita que aquela voz crítica na sua cabeça é você, quando você pensa que aquela ansiedade pulsante é sua natureza essencial, você se torna prisioneiro disso. Mas o silêncio revela uma verdade libertadora. Você não é o caos. Você é o espaço no qual o caos acontece. Você é a consciência que observa, não o conteúdo sendo observado. E essa distinção muda absolutamente tudo. Porque no momento em que você percebe que pode observar seus pensamentos, você já não é mais apenas seus pensamentos. No momento em que você pode testemunhar suas emoções sem ser arrastado por elas, você descobriu uma dimensão de si mesmo que está além do drama emocional. Isso não é teoria abstrata, é a descoberta mais prática e transformadora que um ser humano pode fazer. É a diferença entre ser uma folha jogada pelo vento e ser a árvore enraizada que observa a folha cair. E o silêncio é o laboratório onde você faz essa descoberta. É onde você aprende a criar distância entre o observador e o observado, entre quem você realmente é e os padrões que você tem executado automaticamente. Mas aqui está onde a maioria das pessoas desiste. Elas tentam o silêncio por 5 minutos, encontram desconforto e imediatamente voltam para as distrações. Elas esperam que o silêncio seja imediatamente pacífico, relaxante, agradável. E quando não é, quando encontram ansiedade, inquietação, pensamentos perturbadores, elas concluem que o silêncio não funciona. Mas isso é como plantar uma semente e desistir porque não viu uma árvore no dia seguinte. O silêncio não é conforto instantâneo, é confronto necessário. É o processo de limpar camadas e camadas de ruído acumulado para finalmente chegar ao centro claro que sempre existiu dentro de você. E sim, esse processo é intenso, porque você está desfazendo anos, talvez décadas, de condicionamento que te ensinou a fugir de si mesmo.
Jung descobriu que quando seus pacientes finalmente confrontavam seu caos interno, quando paravam de projetá-lo no mundo externo e assumiam responsabilidade por sua paisagem psicológica, algo profundo acontecia. Não era que seus problemas desapareciam magicamente, era que a relação deles com os problemas se transformava completamente. Eles deixavam de ser vítimas indefesas de suas próprias mentes e se tornavam participantes ativos em sua evolução psicológica. E essa mudança de perspectiva, esse despertar da consciência observadora, é o que separa uma vida de reação constante de uma vida de resposta consciente. É o que transforma sofrimento sem sentido em crescimento com propósito. Pense em quantas decisões você toma em um estado de caos interno. Quantas vezes você reagiu impulsivamente porque não tinha clareza? Quantas oportunidades você perdeu porque estava tão consumido pelo turbilhão mental que não conseguia ver o que estava bem à sua frente? Quantos relacionamentos você sabotou? Quantos sonhos você abandonou? Quantas versões de si mesmo você nunca explorou? Porque o ruído era tão alto que você não conseguia ouvir a única voz que importa, sua intuição profunda, sua sabedoria interior, aquela parte de você que sabe exatamente o que você precisa fazer, mas que nunca consegue ser ouvida acima do caos. O silêncio não é luxo espiritual, é necessidade prática, é a ferramenta mais poderosa que você possui para navegar a complexidade da existência humana. E aqui está algo que precisa ser dito com absoluta clareza. O mundo não quer que você encontre esse silêncio. Toda a estrutura da sociedade moderna é projetada para mantê-lo distraído, fragmentado, constantemente reagindo a estímulos externos. Porque uma pessoa em silêncio, uma pessoa com clareza interna, uma pessoa que conhece profundamente sua própria mente, é alguém que não pode ser facilmente controlado, manipulado ou vendido. É alguém que toma decisões baseadas em valores internos, não em pressões externas. É alguém que constrói uma vida de autenticidade, não de conformidade. E isso assusta sistemas que dependem da sua inconsciência para funcionar. Então, o que você faz com essa informação? Como você transforma entendimento em ação? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A verdade é que você não precisa de uma montanha isolada ou de um mosteiro silencioso. Você não precisa abandonar sua vida para encontrar silêncio. Você precisa criar momentos sagrados dentro do caos da sua rotina. 5 minutos todas as manhãs, onde você senta em silêncio absoluto, sem telefone, sem música, sem nada além de você e sua respiração. Parece simples? É. Parece fácil? Experimente por 7 dias consecutivos e descubra o quão difícil realmente é. Porque, nesses 5 minutos, você enfrentará cada desculpa, cada resistência, cada voz que dirá que você tem coisas mais importantes para fazer. E é exatamente por isso que você precisa fazer. Jung falava sobre o processo de individuação. A jornada de se tornar verdadeiramente quem você é, não quem o mundo quer que você seja. E essa jornada não acontece em grandes gestos dramáticos. Acontece em pequenos momentos de honestidade brutal consigo mesmo. Acontece quando você para de mentir sobre o que está sentindo. Quando você reconhece a raiva que tem negado, o medo que tem escondido, a tristeza que tem enterrado sob camadas de otimismo forçado. O silêncio é onde você pratica essa honestidade. É onde você remove todas as máscaras que usa para o mundo. E finalmente olha para o rosto que está embaixo. E sim, às vezes, esse rosto te assustará. Às vezes, você verá coisas que preferiria não ver. Mas você também verá força que não sabia que possuía. Sabedoria que sempre esteve lá. E uma capacidade de
Transformação que estava adormecida, esperando que você finalmente prestasse atenção. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando validação externa porque nunca desenvolveu validação interna. Elas perguntam ao mundo: sou bom o suficiente? Sou valioso? Importo? E o mundo, com sua infinita crueldade e indiferença, raramente responde da maneira que elas precisam. Mas quando você cultiva silêncio, quando você desenvolve uma relação profunda consigo mesmo, algo radical acontece. Você para de buscar aprovação de fora porque encontrou aprovação de dentro. Não é arrogância, não é narcisismo, é conhecimento íntimo de quem você é, incluindo suas falhas, suas limitações, suas imperfeições e a escolha consciente de se valorizar mesmo assim. Essa é a liberdade final. A liberdade de ser você mesmo sem pedir permissão ao mundo. Mas entenda isso claramente. Vencer o caos interno não significa eliminar o caos. Significa desenvolver a capacidade de permanecer centrado enquanto o caos acontece ao seu redor e dentro de você. É como aprender a surfar. Você não controla as ondas, você aprende a se mover com elas. Você desenvolve equilíbrio, não controle. E o silêncio é sua prancha de surf. É a ferramenta que te permite navegar a turbulência sem ser destruído por ela. Cada vez que você pratica silêncio, você está fortalecendo essa capacidade. Você está treinando sua mente para encontrar estabilidade, mesmo quando tudo está instável. Você está construindo uma fortaleza interna que nenhuma circunstância externa pode derrubar. Jung dedicou sua vida a explorar os territórios mais profundos da psique humana. E o que ele descobriu, o que ele documentou com rigor científico e profundidade poética, é que dentro de cada ser humano existe um potencial inexplorado tão vasto que a maioria das pessoas morre sem sequer vislumbrar uma fração dele. Mas esse potencial não é acessado através de esforço externo. Não é conquistado através de achievement, status ou reconhecimento. É despertado através de descida interna, através da coragem de mergulhar nas profundezas do seu próprio ser e encontrar os tesouros que estão escondidos lá. E o silêncio é o veículo dessa descida. É o elevador que te leva das camadas superficiais da consciência para os níveis profundos, onde a verdadeira transformação acontece. Você está em um ponto de escolha agora. Pode fechar este vídeo, voltar para o ruído infinito, continuar vivendo na superfície da sua própria existência. Ou pode fazer algo diferente. Pode comprometer os próximos 30 dias a uma prática diária de silêncio. Apenas 10 minutos. Sem expectativas, sem julgamentos, sem objetivos além de simplesmente estar presente consigo mesmo e observar o que acontece. Observar como sua relação com seus pensamentos muda. Observar como decisões que pareciam impossíveis se tornam claras. Observar como problemas que pareciam insuperáveis começam a revelar soluções. Observar como você, gradualmente, vai se tornando menos reativo e mais responsivo, menos fragmentado e mais integrado, menos perdido e mais encontrado. O caos interno nunca desaparecerá completamente. Isso seria o fim da vida. Mas sua relação com ele pode se transformar tão radicalmente que você olhará para trás e não reconhecerá a pessoa que você era. Você se lembrará de como era ser escravo das suas próprias emoções, prisioneiro dos seus pensamentos, vítima das suas circunstâncias. E você entenderá que liberdade nunca foi sobre controlar o mundo externo. Sempre foi sobre dominar o mundo interno. E esse domínio começa com um único ato revolucionário: ficar em silêncio e finalmente ouvir o que sua alma tem tentado te dizer durante toda a sua vida. O caos está chamando, mas agora você sabe que não é um grito de destruição, é um convite para a transformação. E você, somente você,
pode aceitar esse convite. Que essa mensagem seja um marco na sua mente e no seu espírito, o início de uma nova jornada, onde você deixa para trás o caos que te dominou por tanto tempo e escolhe viver com clareza, presença e coragem interior. Se essa verdade ressoou em você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acordar para o silêncio que pode transformar sua vida. Leve essa revolução interna adiante. Deixe nos comentários a frase: "Eu escolho enfrentar minha sombra", como um compromisso público com o seu despertar. E se você está atravessando a tempestade interna agora, sinta-se à vontade para compartilhar. Aqui é um espaço de apoio, onde mentes que buscam integração se fortalecem juntas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo é um mergulho profundo para romper as correntes da inconsciência que te impedem de se tornar quem você realmente é. Continue essa jornada de transformação psicológica. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. A próxima revelação pode ser exatamente o que vai desbloquear a versão mais autêntica de você. O tempo de mudança é agora. E ele começa no silêncio que você cria dentro de si.